Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre sociedade no ambiente de negócios. Um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer negócio é a escolha dos sócios e o relacionamento entre eles. Agora, que critérios levar em conta? Esse é o tema da nossa conversa com o Emanuel Pessoa, ele que é advogado especializado em governança corporativa. Emanuel, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Um prazer te receber para essa conversa. Bruno, o prazer é todo meu. Eu sei a importância do que o canal Empreender faz, que é trazer para o empreendedor brasileiro informação que ele precisa para ter mais sucesso nos seus negócios. É um empreendedor que ele já enfrenta tantas dificuldades, carga tributária, logística, problemas políticos, dificuldades econômicas. Então, para mim é um prazer estar aqui e poder contribuir. A gente sabe, né, Emanuel, o quanto é difícil empreender no Brasil. Não é tão simples, é complexo, né? É quase impossível, né, Bruno? Na verdade, eu gosto de dizer que os empreendedores brasileiros são os heróis nacionais, porque no final do dia eles enfrentam tudo. Eles já enfrentam a dificuldade de mercado, eles enfrentam problema político, eles enfrentam a carga tributária, eles enfrentam a burocracia, eles enfrentam a corrupção, eles enfrentam tanta coisa que é por isso que a gente vê que quando o brasileiro vai empreender em países que têm um sistema mais simples, eles fazem tanto sucesso. É a experiência. É verdade. Manuel, falando agora da questão da sociedade, né, ali entre duas pessoas ou até mais de duas pessoas, a pergunta que todos fazem: como escolher um bom sócio para o negócio? Bruno, essa é uma pergunta muito difícil, porque escolher um sócio bom para o seu negócio é algo que eu costumo brincar que é tão difícil quanto você escolher a pessoa certa para você casar. Tem, obviamente, sinais que são evidentes, mas existe também aí um quê de aposta, porque você não consegue prever as condutas futuras dos seus sócios. Por isso que, em vez de deixar isso para uma simples investigação, é muito importante que, a partir do momento que você escolhe um sócio que tenha sinergias comerciais com você, você também passe a se precaver juridicamente quanto a problemas que poderiam acontecer no futuro e você possa regular a maneira que vocês irão trabalhar juntos, justamente explorando essas sinergias. E é por isso que o empreendedor, por menor que ele seja, ele precisa de algo chamado governança corporativa, que é um conjunto de regras colocadas por meio de contratos, alguns deles contratos particulares, outro que vai para a junta comercial, que é o contrato social, ou estatuto, se você tiver uma sociedade anônima, evidentemente, a gente tem empreendedores de diversos tamanhos e com soluções distintas, mas são documentos jurídicos que irão regular como a empresa vai se conduzir, como os sócios vão agir em relação à empresa e como os sócios vão agir um em relação ao outro. Isso é importante, porque a partir do momento que aquilo está no papel, pode ser cobrado e pode se responsabilizar aquele que não cumpre a sua parte. Isso é uma coisa que muitas vezes os empreendedores deixam de fazer e aí depois se arrependem mais adiante quando eles entram em um conflito de sócios e, em vez de estarem focando no desenvolvimento do seu negócio, eles estão perdendo tempo, brigando e o negócio afundando. E falando nesses conflitos, Emanuel, quais são os mais comuns? Eu vou te contar um caso, Bruno, certa vez que eu tive, que foi um caso muito interessante, né? Dois sócios, não vou dizer se eram dois homens, duas mulheres, um casal, o que for, mas dois sócios, eles iam conduzindo muito bem a sociedade. Uma dessas pessoas, né, uma das pessoas que é sócia da empresa, era uma pessoa que era muito econômica. Tudo que ela ganhava da empresa, ela economizava, morava num apartamentinho com a pessoa com quem era casada, um apartamentinho de 40 e poucos metros quadrados, não comprava joias, as viagens eram coisas simples, não ia para a Europa, não ia para os Estados Unidos, viajava aqui, perto aqui em São Paulo. O maior luxo que fazia, uma vez perdida, era ir para um resort no interior de São Paulo. Ponto final, então economizava. Já a outra pessoa da sociedade era esbanjadora, os melhores restaurantes, os melhores bairros de São Paulo, viagens para Nova York, viagens para Paris, então não economizava muito dinheiro. E aí um belo dia, esse sócio que economizava apareceu com um baita de um apartamento. Por quê? Porque comprou esse apartamento depois de juntar. Um apartamento num bairro muito nobre de São Paulo. Então a meta dele era comprar o imóvel, então economizou. O que aconteceu? Do outro lado, o outro sócio se ressentiu porque achou que era impossível que o seu sócio pudesse comprar o apartamento, já que os dois eram sócios de meio a meio. E justamente por eles não terem uma boa governança entre eles, de maneira que eles conseguissem
efetivamente verificar fluxo de caixa e saída, foi gerando uma suspeita, que depois só foi debelada quando houve uma prestação de contas um para o outro. Só que, a partir do momento em que você suspeita do caráter de alguém e você expressa isso para aquela pessoa, é muito difícil uma relação comercial voltar para o mesmo lugar. Então, essa sociedade foi se deteriorando, eles tinham um bom negócio e o negócio afundou porque eles passaram a brigar por absolutamente tudo. Então, se eles tivessem tido uma boa governança, queria ter lá previsões de prestação de contas, não que o cara tem que prestar contas do que faz na vida particular, mas prestação de contas de quanto eu tirei da empresa, quanto eu recebi, a distribuição de dividendos é sempre muito clara. Eles não faziam, a empresa era algo que só ia acontecendo. É tão básico você fazer uma apresentação de contabilidade, distribuição de dividendos, mas eles não faziam. E por conta disso, eles tiveram esse problema. Então, o que acontece mais comumente, o pior problema, é a falta de se formalizar os combinados verbais e a falta de se ter as discussões difíceis antes de fazer essa verbalização. Então é preciso discutir. E se, por exemplo, vamos dizer que é uma empresária, ela é casada, aí a pergunta que o sócio dela tem que fazer para ela: e se você morrer, as suas cotas vão ser pagas para sua família, para seus herdeiros, ou seus herdeiros vão entrar na empresa? Nós vamos pagar as cotas deles em quantas vezes? 6 meses, 12 meses? Qual o valor de avaliação da empresa? Então, quando isso não se discute, porque você imagina que a pessoa não vai morrer, que a empresa vai continuar para sempre, que vai dar tudo certo. Isso é otimismo. O otimismo, por mais que ele seja muito bem-vindo, ele não combina com a vida adulta, que a vida adulta tem que ser pragmática. No sentido, eu não quero dizer que o adulto não pode ser otimista, mas ele tem que ser otimista com pragmatismo. Ele tem que pensar, vai dar tudo certo, mas deixa eu formalizar o que precisa ser formalizado para garantir o que vai acontecer. Ou seja, ele facilitar a possibilidade de que o que ele pensa é o que vai realmente acontecer. Então, no caso em particular, o que nós temos é uma situação totalmente problemática de as pessoas não fazerem a formalização dos seus combinados. E como definir, Emanuel, essa boa governança, essas regras da sociedade? Não existe rigorosamente uma governança perfeita. O que acontece é uma governança detalhista, de acordo com o que as pessoas querem. E aí elas tendem a adotar as práticas que funcionam para elas. O primeiro ponto é os empreendedores, antes mesmo de iniciar o negócio, estabelecerem algo que nós chamamos de memorando de entendimentos, que na linguagem mais técnica se chamaria MOU, do inglês Memorandum of Understandings. Esse memorando de entendimentos, ele explica quais são as intenções que cada sócio tem no negócio, o que cada um imagina que vai contribuir e pode criar algumas regras prévias à constituição da empresa ou até para valerem depois, justamente para simplificar a maneira que essas pessoas trabalham, de forma que ninguém vai poder dizer, mas isso era você e isso sou eu. Então esse memorando de entendimento seria tipo o ajuste prévio ao funcionamento do empreendimento. Na sequência... Perdão, Bruno. Não, pode seguir. Na sequência, você faria o contrato social, que é como se fosse a constituição da empresa. O Brasil tem a sua Constituição Federal. A gente vê aí toda hora o Congresso Nacional discutindo, vamos emendar a Constituição Federal. Então, a Constituição é o que determina a estruturação política e funcionamento de um país. O contrato social é o que determina a estruturação e o funcionamento de uma empresa, de qualquer sociedade empresarial, tá? É claro, você pode ter uma sociedade anônima, que aí ela vai ter, se ela for de capital aberto, estatuto social, e se ela for de capital fechado, pode ser estatuto social ou contrato social. Mas o número de SAs no Brasil é muito pequeno diante do número de limitados, o que inclusive é uma pena, porque você poderia captar dinheiro mais fácil. Mas é que é tão burocrático e tão custoso manter uma sociedade anônima, mesmo de capital fechado no Brasil, que os empreendedores raramente pensam em abrir um SA, só quando eles já estão muito bem colocados. Depois que você tem um contrato social, você tem que ter um acordo de sócios. O acordo de sócios é o documento que vai reger as relações dos sócios enquanto sócios. Porque, veja, o memorando de entendimento, eles ainda não são sócios. Eles têm a ideia de virarem sócios, coisa que eles só se tornam quando assinam um contrato social. Então, a partir do acordo de sócios, você rege a relação deles realmente enquanto sócios. E aí você vai prever quem vai trabalhar de maneira A, de maneira B, quem vai ter função XYZ, quais são os cargos da empresa,
como é que vai ser vendida a participação, se vender tantos por cento da empresa, todo mundo é obrigado a vender, se houver uma briga entre sócios, como a briga vai ser resolvida. Claro, tem contratos sociais de todos os tipos, tem contratos sociais e acordos sócios super mal feitos, mas um muito bem feito, ele tem que ser detalhista, esse acordo, para garantir que todas essas relações são reguladas antecipadamente. Emanuel, você trouxe esse caso aí desses sócios. A gente não tem como mensurar aqui o tempo que essa sociedade acabou, mas aí eu te pergunto, para as pessoas que empreendem em sociedade, como saber que essa sociedade não existe mais ou simplesmente deixou de funcionar? Olha, não existe uma regra absoluta, mas um bom critério para a gente saber se uma sociedade ela efetivamente é uma sociedade que funciona ou uma sociedade que não funciona é se essa sociedade gasta mais tempo discutindo o seu funcionamento num ponto de brigas do que discutindo o seu funcionamento no ponto de obter resultados econômicos. Então, a partir do momento que uma sociedade está simplesmente focada na briga entre os sócios e não nos seus fundamentos econômicos, a gente pode afirmar cabalmente que aquela sociedade está fadada ao fracasso. Entendi. E na sua opinião, como manter um relacionamento saudável, lidar aí com essas divergências que são naturais, né, de qualquer relacionamento, de qualquer sociedade? A ideia, Bruno, é sempre a mesma, o combinado não sai caro. Então, a ideia de o combinado não sai caro é que os sócios realmente, de forma prévia, eles possam discutir de forma extremamente detalhada situações que eles imaginem que vão acontecer no dia a dia. E veja, por mais que eles sejam hiper detalhistas, sempre vai acontecer alguma coisa que a gente não pensa antecipadamente. Então, em função disso, nós simplesmente diminuímos o risco de uma sociedade falhar por conta de brigas a partir do momento em que nós detalhamos de forma mais ampla possível e, claro, bem discutida entre as partes, como a sociedade vai funcionar, o que se espera de cada um, o que cada um vai fazer, como vai resolver brigas e questões externas. Então, rigorosamente, isso não impede que a sociedade fale por brigas, mas diminui absurdamente o risco disso acontecer. Perfeito, Emanuel. A gente só vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente segue aqui falando sobre esse tema, né, que é tão importante para quem quer aqui empreender no Brasil. Se, vou empreender, começo um negócio sozinho, vou tocar aqui o meu negócio sozinho, a minha ideia, vou tirar do papel, colocar em prática, realizar esse meu grande sonho, ou se de fato é preciso ter ali um parceiro, um sócio, uma empresa, constituir aí uma empresa societária, até porque a gente sabe que, se falando de empresas tecnológicas, e aí eu cito as startups, acaba que muitas das vezes esses empreendedores eles começam seus negócios com parceiros, porque eles têm a ideia, só que para tirar a ideia do papel, muitas das vezes eles precisam de um investidor anjo, né? Sim, e não só isso, veja, do ponto de vista da startup, o que acontece? Normalmente, ela é uma empresa que ela quer fazer uma coisa chamada escala. Tá? Ela quer fazer uma escala porque ela vai encontrar um método, ou um produto, ou um serviço, ou uma forma de atendimento, o que for, que é considerada disruptiva e vai ter a capacidade de atrair o investimento desse venture capital, né? Que é um capitalista de investimento de risco. Nesse caso em particular, o maior problema, e eu faço muitas avaliações de startup, eu já lido com isso há mais de 8 anos, nós vamos ter uma situação que é a seguinte: o investidor raramente aporta dinheiro num empreendedor individual quando você está falando de startups. Por quê? O primeiro pensamento dele é: se você não consegue convencer ninguém do seu sonho, por que eu que vou apostar em você? Então, a não ser que o empreendedor traga algo que seja absolutamente revolucionário, o investidor só aporta dinheiro no empreendedor se ele verificar que ele é capaz de trazer sócios para estarem com ele nisso, já que é preciso que ele consiga convencer outros de que a ideia é boa. E mais ainda, é muito comum, porque esses venture capitals, né, esses investidores capitalistas, eles são pessoas já muito profissionais. Então, normalmente, quando a gente lida com esses investimentos, quando a gente trata com esses contratos, quando eu estruturo esse tipo de operação, o investidor capitalista ele já impõe regras de governança corporativa. Sempre ele impõe mudanças no acordo de sócios se já existe, ou ele traz um acordo de sócios novo que profissionaliza muito a atuação da startup. É raríssimo
que uma startup chegue para o seu primeiro investimento significativo. Eu não falo de um cheque menor, falo de um cheque maior, de um investimento mais robusto. É muito difícil que ele chegue no investidor profissional e o investidor profissional não altere a governança daquela empresa. Perfeito, Emanuel. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência. É isso aí. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando de um tema que interessa a você, empreendedor, para quem quer aí abrir o próprio negócio, seja sozinho ou seja em sociedade. A gente segue aqui conversando com o Emanuel Pessoa, ele que é advogado especializado em governança corporativa. Manuel, para esse bloco, eu queria que você abrisse esse bloco te perguntando sobre um levantamento que foi feito pela Justiça em Números, que uma briga entre sócios de uma empresa pode levar até quase uma década, ou seja, quase 10 anos, para ser resolvida. É muito tempo, né, Manuel? Então, Bruno, a grande questão é o seguinte: o judiciário brasileiro, ele é um judiciário naturalmente muito lento. Então, no Brasil, todas as disputas, em geral, elas são demoradíssimas. Isso é um problema muito grave, porque, veja, existem fundos internacionais que eles são proibidos pela sua governança corporativa de aportar dinheiro no Brasil por conta de problemas que nós temos aqui, entre eles, naturalmente, a questão da demora do judiciário e da insegurança jurídica. Então, é muito comum no meu trabalho que quando algumas startups relevantes vão receber dinheiro de investidores internacionais e até mesmo de investidores brasileiros que têm dinheiro no exterior, nós transformamos a empresa brasileira em uma empresa americana ou uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas ou das Ilhas Caimã, e essa empresa estrangeira que a brasileira vai virar, a gente chama essa transação de flip, ela vai ser dona de 100% das cotas da empresa brasileira, porque aí o dinheiro é aportado na empresa estrangeira que envia o dinheiro para a sua subsidiária brasileira, porque se der algum problema no contrato, o investidor ele vai processar a empresa estrangeira e não a empresa brasileira. E a partir do momento em que ele toma a empresa estrangeira, ele se torna automaticamente dono da empresa brasileira. Emanuel, tem um dado aqui curioso, por sinal, quase mais de 700 mil empresas fecharam as portas no país durante o período aí da pandemia. A gente sabe que muitos estabelecimentos, infelizmente, tiveram de fechar as portas em razão da crise sanitária, mas a gente também sabe que outros surgiram em plena pandemia e que se deram super bem e têm dado super bem, principalmente aqueles estabelecimentos que apostaram nas plataformas digitais, no e-commerce, no marketing, no marketplace. Então, assim, você acredita que muitos desses estabelecimentos têm a ver com esses conflitos entre sócios? Na pandemia, nós temos uma situação excepcional que é uma queda vertiginosa da atividade econômica. Então, a gente não consegue precisar se um grande fechamento de empresa na pandemia se deu por briga de sócios. O que a gente consegue dizer, até mesmo por conta de notícias e estatísticas, é que fora as crises econômicas, fora os problemas econômicos, que envolve questão de imposto, queda da atividade, tragédias internacionais, o que mais prejudica o funcionamento de uma empresa no Brasil é a briga de sócios, porque retira a empresa do seu foco. Lembrando que o microempreendedor individual, o MEI, ele não tem sócios. Então, nós estamos falando daquelas empresas que têm 2 ou mais sócios. Queria falar agora um pouquinho do seu trabalho, da sua atuação como especialista, Emanuel. Você aí que tem promovido a internacionalização, a gente sabe o quanto tem empreendedor brasileiro querendo empreender lá fora, querer levar aí o seu produto, o seu serviço para cruzar as fronteiras desse Brasilzão e ter o seu trabalho reconhecido lá fora, seja no continente americano, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja na Ásia. A gente percebe, a gente aqui do canal Empreender entrevista tanta gente, traz tanto case de sucesso de pessoas que
tinham um sonho, tiraram do papel, conquistaram ali o mercado interno e depois conseguiram também conquistar o mercado externo. Eu queria que você falasse um pouquinho aí desse trabalho que você faz de internacionalização junto a esses empreendedores. Bruno, aqui do ponto de vista legal, a gente faz uma série de serviços que ajudam muitos empreendedores. A gente trata da governança corporativa, trata de questões societárias, trata da elaboração de contratos, trata do conflito de sócios, trata do compliance e trata também da internacionalização de empresas. E ao contrário do que muitas empresas pensam, nós temos serviços que variam desde uma empresa pequena, por exemplo, a padaria da esquina, ela é capaz de nos contratar para ajudar a melhorar a governança e os contratos dela, até empresas muito grandes. Então nós temos aqui, graças a Deus, a sorte, né, a fortuna, a bênção de Deus, de termos clientes de vários tamanhos diferentes, porque eles têm soluções diferentes que demandam instrumentos jurídicos diferentes. No caso da internacionalização, eu sempre digo que o empreendedor brasileiro ele não entende ainda, e muito por falta de informação, que ele tem uma capacidade gigantesca de conquistar mercado internacional. Quando você vê alguns poucos empreendedores brasileiros, digo poucos no volume geral, quando você vê alguns poucos empreendedores brasileiros que se lançam para o exterior, normalmente eles têm muito sucesso, porque o produto brasileiro, para sobreviver nesse mercado, ele costuma, em geral, ter qualidade, ele costuma ter um preço de produção baixo, porque se ele não tiver com agregado de imposto, custo de logística, a nossa renda baixa e a competição com o produto internacional, seria simplesmente impossível ele estar no mercado. E, para melhorar mais ainda, a marca Brasil é uma marca forte no exterior, nós carregamos uma força. Então, quando você está no exterior e você diz que é brasileiro, você costuma ser muito bem recepcionado. Então, existe uma boa vontade, uma curiosidade geral do mercado internacional com produtos brasileiros. Claro, esse não é um jogo de criança. Então, efetivamente, existem barreiras protetivas, existem barreiras tributárias, existem barreiras sanitárias, existem barreiras de todo tipo. Mas a partir do momento que o empreendedor brasileiro entende como navegar isso, e você pode ter certeza que é mais simples de entender do que o sistema tributário brasileiro e do que a logística brasileira, ele consegue conquistar nichos internacionais. Você estava falando, Emanuel, das pessoas que querem aí buscar a internacionalização, que elas têm que se preocupar não somente com as leis, com a legislação daquele país, né, mas outra série de fatores, né, que envolve, até porque a gente sabe, né, que empreender está na nossa veia, está no nosso sangue, está na nossa cultura. Então, nós somos muito bem recebidos lá fora, né? O empreendedor brasileiro, se ele soubesse como é relativamente mais fácil ele fazer o processo de internacionalização do que sobreviver à burocracia brasileira e ao sistema tributário brasileiro, ele se lançaria para o exterior. Tem barreiras tributárias, tem barreiras sanitárias, tem barreiras de vários tipos, mas é bem mais simples de vencer essas barreiras do que vencer a burocracia brasileira, o sistema tributário brasileiro, a limitação do nosso mercado, porque nós infelizmente temos uma renda baixa na população brasileira, tomara que isso melhore, o nosso povo merece ganhar muito mais, e também a dificuldade que existe no Brasil com a competição internacional. Então, o empreendedor brasileiro, se ele realmente se lançasse para o exterior, ele iria ter uma facilidade de conquistar mercados, porque o produto dele, que resiste a tudo isso, a capacidade dele administrativa que resiste a tudo isso e a criatividade brasileira, que ela é reconhecida no exterior, existe uma curiosidade geral das pessoas sobre o Brasil lá fora, tanto que quando você diz que é brasileiro no exterior, você é super bem recebido, as pessoas querem saber mais sobre o Brasil. Então existe muita ignorância sobre o nosso país, porque não existe uma promoção adequada da marca Brasil no exterior. Existe essa boa-fé, principalmente em função da questão esportiva e de o Brasil ser um país pacífico e com uma natureza muito bonita. Então, os nossos empreendedores deveriam participar mais de feiras internacionais, que são coisas que nós ajudamos ele a fazer. Nós explicamos como ele participa de feiras, ajudamos com registro, preparamos questões de documentação, encontramos muitas vezes parceiros comerciais, porque aí você vai fazendo contratos, né? Você vai conhecendo esses parceiros. E isso ajuda essas empresas brasileiras a participarem de um processo de internacionalização que faz com que elas tenham uma receita em moeda forte, euro, dólar, libra esterlina, que são moedas que efetivamente valem muito em relação ao real, e a gente acaba percebendo que muitas vezes o preço em real, muitas vezes você tem assim, real, um produto R$5, ele costuma ser lá fora $5, ou então $4. Então, no final do dia, é um produto que, para o custo de produção, não estou agregando a questão de imposto.
você acaba tendo um produto que, para ser exportado, ele vai lucrar muitas vezes mais lá no exterior. E isso é vantajoso para o empreendedor brasileiro, que poderia, com isso, aumentar muito o seu faturamento. Basta a gente dizer que a Alemanha, por exemplo, é uma grande potência exportadora e lá as médias empresas são muito fortes no comércio exterior, as médias e uma parte das pequenas, e isso faz com que os alemães eles sejam o povo mais rico da Europa e sempre tem crise econômica, são o primeiro povo a sair na Europa e são normalmente eles que têm o dinheiro para ajudar os outros países europeus nas crises econômicas. Por quê? Porque eles têm muita receita com exportação. Manuel, nosso bate-papo está terminando, está chegando ao fim aí. Queria que você desse aquela dica final para quem quer empreender, seja no Brasil, seja no mercado exterior, em sociedade. Do meu ponto de vista, a dica que eu tenho para te dar é regularize-se do ponto de vista da governança corporativa. Faça um bom memorando de entendimentos, faça um bom contrato social, faça um bom acordo de sócios, para impedir que a sua relação com seus sócios se deteriore, porque você precisa que essa relação seja boa, porque do contrário vocês vão gastar o tempo que a empresa deveria estar focando em produtos, em serviços, em vendas, em enfrentar a burocracia nacional, em enfrentar a concorrência, vocês vão estar usando esse tempo para brigar um com o outro e com isso a empresa, que poderia ser ótima, vai afundar. Então, regularize a sua governança corporativa, formalize os seus documentos societários com um advogado da sua confiança para que você possa efetivamente focar na atividade que você escolheu desenvolver. Emanuel Pessoa, advogado especializado em governança corporativa, eu quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo especial aqui no Canal Empreender. Bruno, eu que agradeço ao Canal Empreender. É sempre um prazer para mim contribuir com o empreendedor brasileiro, que é um empreendedor que, se não tivesse tão fortemente o peso dos tributos, uma logística ruim, ele era um empreendedor que tinha tudo para criar as maiores empresas do mundo. Então, meus parabéns ao empreendedor brasileiro, meu reconhecimento da sua força e meu muito obrigado também tanto ao canal quanto ao empreendedor brasileiro por permitir que a gente tenha aí uma economia que, se não é a ideal, é aquela que é possível diante das amarras que nós temos. E até a próxima entrevista aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado. E a gente encerra mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista.